começar com todo mundo aqui para ficar bem certinho, ninguém perder o conhecimento. Só um pouquinho de paciência, 3 minutinhos, Breno, ok, tá certo. Eu começo para vocês, tá certo? Enquanto isso, pessoal, deixa eu reforçar alguns avisos para vocês. É importante acessar o ambiente, tá? Como a Ana explicou para vocês lá naquela primeira web inicial, a web de boas-vindas, naquele primeiro sábado, a parte online, ela compõe 40% da nota de vocês. E as aulas presenciais compõem 60%. Então, a nota de vocês é composta pela participação nos dois ambientes, tanto o ambiente virtual quanto o ambiente online. Por que eu estou falando isso? Porque vocês recebem uma notificação por e-mail de tudo que é postado, das mensagens que são enviadas, e aí tem aluno achando que só precisa ler o e-mail e já está tudo bem, já está tudo ok. Não, pessoal. Tem que entrar nos cartões, tem que responder os questionários, tem que assistir os vídeos. Tudo isso faz com que você complete as tarefas no ambiente. E aí, o fato de você completar as tarefas vai aumentando o seu nível de participação e aí a gente vai poder avaliar vocês, tá? Então, tem que navegar pelo ambiente, tem que fazer todas as atividades. Tem que fazer de 18 às 22 horas, a hora que eu tô aqui? Não. Por ser AD, você pode fazer no horário que mais lhe for conveniente, mas tem que fazer. Não pode deixar de fazer, certo? E aí eu vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês a questão do questionário 1, que foi o que eu disse que ia falar com vocês aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aqui. Pronto. Então, eu vou entrar lá no questionário 1, tá, pessoal? Essa telinha aqui. Só diminuir ela aqui para poder ver vocês também. Pronto. Lá em tarefas, a semana passada, questionário 1 e 2, a semana passada, pessoal, todos os desafios, o envio do questionário, a gente prorrogou tudo porque a gente entendeu que vocês ainda estavam se familiarizando com o ambiente. Até hoje tem alguns alunos que estão com dificuldade em navegar pelo ambiente e aí a gente não quis penalizar ninguém por conta desse primeiro acesso. O começo é assim, é normal, acontece com todas as turmas. Então, a gente adiou a entrega de todas as atividades, tá? O questionário 1, algumas pessoas já fizeram. E aí, ó, esse questionário é um questionário que você precisa tirar uma nota mínima de 70, tá? Quando você entra no questionário 1, aperta lá iniciar, você pode continuar a última performance que você fez, eu já tinha entrado no questionário para mostrar alguns alunos, ou iniciar uma nova performance. Vamos dizer que eu cliquei em iniciar uma nova performance. Eu vou marcar lá aleatoriamente todas as questões, tá? Marquei aqui aleatório, aqui eu vou escrever um valor aleatório também. Essa questão aqui que muita gente tem dúvida, é só a gente arrastar para reordenar como a gente achar melhor. Aqui eu também vou escrever um valor aleatório, aqui eu vou escrever... Aqui eu vou escrever outro... Aqui eu vou escrever outro também. Respondi meu questionário, aperto em enviar, ele pergunta se eu tenho certeza, apertei sim.
Quando eu aperto sim, ele tem aqui, ó, clique aqui para ver o relatório. É interessante que vocês cliquem, pessoal, porque aqui ele dá o feedback do relatório para vocês. Então, tem algumas pessoas dizendo, eu quero saber onde eu errei e onde eu acertei. É nesse momento que vocês vão ver. Então, ó, lá na primeira questão, por exemplo, a resposta correta era a terceira e eu marquei a segunda. Então, eu errei. Na segunda questão, ó, eu marquei a resposta certa. Então, ele sempre vai mostrar a resposta que era correta e a resposta do usuário, tá? Com exceção dessas questões de números aqui, porque eu preciso... o sistema ele não faz a correção automática. Eu preciso corrigir manualmente cada um de vocês. E aí, eu já comecei a corrigir alguns para poder dar essa nota ou não, tá? Mas, se você respondeu aqui as questões... Poxa, errei tudinho, eu queria acertar mais. O questionário vocês podem refazer quantas vezes vocês julgarem necessário. Então, pode ir lá, entra na semana 1 e 2, volta no questionário 1 novamente, ó, e inicia uma nova performance, tá, pessoal? Ju, qual é a nota que vai ficar no sistema? A nota que vai ficar no sistema é a última nota, é a nota da última vez que você realizou o questionário, tá? Então, você pode realizar o questionário várias vezes para praticar, para marcar as respostas corretas, até para elevar lá o nível da sua nota final, certo? Tá ok. Eu vou repetir porque o áudio tá cortando muito, tá dando um eco. Tá. Melhorou agora o áudio? Pode sim, Geraldo, pode preencher outras vezes. Então, o que eu falei, pessoal, para quem cortou, é que o questionário vocês podem refazer quantas vezes vocês quiserem, tá? Todo mundo conseguiu entender a parte que eu expliquei do relatório? Bota aí para mim, um sim ou não. Perfeito. Então, quando você clica no relatório, você consegue ver o que você errou e o que você acertou. Eu recebi mensagem de alguns alunos dizendo assim, eu quero o feedback do meu relatório, do meu questionário. Eu quero saber o que é que eu acertei e o que é que eu errei. Esse relatório, ele já mostra isso para vocês. Tá certo? Então, não precisa ficar esperando que eu envie um feedback, não. Vocês já podem ver o que acertou e o que errou e refazer esse questionário, certo? Então, quem já fez, quem achou que tá lá com a nota ruim, que quer melhorar, entra lá e refaz o questionário para ficar com uma nota legal no final, certo? Não deu para ver a questão do relatório, é de Carlos. Confirma para mim se é a questão do relatório, que aí eu repito. Isso, então vou entrar lá de novo, tá? O que é que eu quis mostrar? Vou botar aqui continuar a última performance. Cliquei lá. Vou deixar o áudio de alguém aqui, para não dar eco, pronto. Eu fui lá no meu questionário, marquei um monte de questão aqui, respondi tudinho, no final eu marco aqui enviar. Quando eu marco enviar, ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu marco sim, e ele aparece essa frase, ó, clique aqui para ver o relatório. Quando eu clico aqui para ver o relatório, ele vai exibir o relatório do questionário para mim. Então, ele mostra qual é a resposta correta e qual foi a resposta que eu marquei. Tá dando para ver agora? Perfeito. E se a tarefa... Se eu tiver ido mal na tarefa, ele vai botar essa mensagenzinha aqui, ó. Você completou a tarefa sem sucesso. Então, significa que eu errei muitas questões. Então, o ideal é refazer o questionário até conseguir completar ele com sucesso. Ok? Então, refaçam. Podem refazer o questionário de vocês, porque o questionário, pessoal, ele não é prova. Por isso que a gente dá a oportunidade de refazer, porque o questionário é para você praticar se você absorveu, adquiriu aquele conhecimento corretamente. Então, ele é livre, você pode repetir ele quantas vezes você quiser. A mesma regra do questionário 1 vale para o questionário da segunda semana, que é o questionário 2, que já está disponível lá para vocês, tá? Dica que eu dou sempre, não acumulem atividades. Na primeira semana, vocês tiveram que enviar o desafio 1.1, 1.2, 1.3, com exceção do 1.1, que é o simulador, né? A gente ainda não deu uma solução. Algumas pessoas enviaram porque conseguiram rodar o simulador, outras não. Então, não vamos nos preocupar com o desafio 1.1. Mas o desafio 1.2 e o desafio 1.3 é para ser enviado.
E essa semana vocês têm o desafio 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 e 3.2. São 5 desafios para enviar. Então, na próxima semana vão ser liberados mais desafios. Então, se você ficar acumulando desafios, vai chegar ao final da unidade curricular. O final da nossa unidade curricular é 26 de março. Você não vai ter conseguido completar as atividades. E aí, isso vai sim baixar a sua nota, certo? Então, vamos tentar organizar a nossa agenda aí. Eu costumo dizer que a principal dificuldade do EAD é você ter a disciplina de reservar aquele momento de estudar. Não tem um professor lá cobrando todo dia, mas você tem que ter essa disciplina. Reserva um horáriozinho por semana, 2 horáriozinhos por semana e se dedica aos estudos, tá? Que aí dá certo. Ok, ficou claro para todo mundo essa questão do questionário? Eu sei, Geraldo, tem semana que realmente ela é mais complicada. Mas aí o ideal é, se uma semana é mais complicada, pega um diazinho livre da outra semana e tenta correr com o que ficou atrasado. O que não dá é a gente acumular 2, 3, 4 semanas as atividades, porque aí realmente vai ficar pesado, tá? Perfeito. Eu tô aqui, pessoal, de segunda a quinta, de 18 às 22, todos os dias para ajudar vocês. Estou sempre respondendo as mensagens. Eu mando print de tela, eu mando animação, tudo para ajudar todo mundo a acessar. Eu fiquei devendo para vocês o vídeo com a resolução da questão de associação de resistores, que muita gente ficou com dúvida. Eu já editei o vídeo. Eu vou postar ele hoje, certo? Esse vídeo corresponde ao exercício da semana passada, para quem quiser praticar. E aí eu aproveito para também pedir uma ajuda a vocês. Se tiver algum exercício lá do conteúdo eletrônico que vocês tenham dificuldade em responder, que muita gente não está conseguindo fazer, diz para mim, pede ajuda, que aí se for uma dúvida de muita gente, eu gravo um vídeo ensinando como responde, eu mostro a animação, eu mostro como faço os cálculos, porque o objetivo é que vocês aprendam conhecimento. A gente não quer aqui que ninguém compra tabela. A gente quer que vocês realmente saiam sabendo, até porque o conhecimento dessa unidade curricular vocês vão precisar na unidade curricular seguinte, certo? Então, o suporte que eu puder dar, pode contar comigo, me explora, que eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Vou começar, enfim, a aula de hoje, né? Para a gente não se atrasar muito. Eu posso prosseguir? Ficou claro para todo mundo? Dá um ok aí para mim. Perfeito. Então, pessoal, vou começar a falar um pouquinho sobre magnetismo, tá? Magnetismo é uma propriedade que alguns materiais têm de fornecer ou atração ou repulsão. Atração é quando os corpos se juntam, né? E repulsão é quando os corpos, como o nome já está falando, eles se repelem, eles se afastam. Normalmente, os ímãs são um tipo de material que apresentam essa característica, tá? E aí, o ímã, a gente diz que ele é dipolo. Dipolo porque ele tem 2 polos. Um polo a gente chama de polo norte e outro polo a gente chama de polo sul. E aí, se a gente partir dessa ideia de polo norte e polo sul, a gente vê que a Terra tem um polo norte e um polo sul. Então, a Terra é um grande ímã, né? Ela também tem essa propriedade magnética, tá? Eu coloquei aqui a foto do ímã, então aqui nesse ímã que vocês estão vendo na imagem, a gente costuma representar o lado vermelhinho como o polo norte e o lado azul como o polo sul. Todo ímã ele tem 2 lados. Ju, e se eu viesse aqui, ó, passasse uma faca, uma serrinha bem aqui no meio, eu ia separar o norte do sul? E essa banda aqui ia ter um norte e um sul. E essa outra banda aqui ia ter um norte e um sul. Então, por mais que eu divida o ímã, por mais que eu despedace o ímã, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul, tá? E aí, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas se você pegar 2 ímãs, dependendo do lado que você tentar aproximar, os 2 se juntam assim.
Eles vão ficar grudadinhos. E dependendo do lado que vocês vão aproximar, a gente vai colocar força para unir o ímã, bota força, mas eles não conseguem ficar unidos. Isso são por conta dos dipolos, tá? Se nesse ímã eu tiver com um virado para o lado sul e outro virado para o lado norte, eles vão se atrair, então eles vão dar aquela juntada com força. Se eu estiver colocando norte com norte ou sul com sul, vai haver a repulsão, ou seja, por mais que eu tente unir o ímã, eu não vou conseguir. Para quem nunca tenha prestado atenção, é por esse motivo que quando a gente aproxima o ímã, ou ele agarra ou ele se afasta, tá? E aí tem muita gente que usa isso para fazer fecho de colar, fecho de pulseira, né? Para fazer o fecho do colar, o fecho da pulseira usando o ímã, eles colocam um ímã virado para o polo norte e outro ímã virado com o polo sul, que é para poder haver a atração, certo? Por exemplo, um dia desse eu tinha uma pulseira dessa, aí eu tirei a pulseira, o imã caiu da pulseira, aí eu fui lá, né? Não sei vocês que são ricos, mas eu, salário de professora pequenininho, fui colar o imã de volta para não perder a pulseira, né? E aí na hora que eu colei, eu testei, jurei que estava colando os polos invertidos. Na hora que eu meti a cola, que botei o imã, eu coloquei o mesmo polo. Quando a cola secou, que eu fui juntar, a pulseira não fechava mais. Aí perdi a pulseira de todo jeito, que eu não consegui descolar. Fiquei lá no prejuízo. Então já fica a dica para vocês, quando for remendar as coisas, prestar bem atenção. Eu fui fazendo as pressas, acabei perdendo a pulseira, não estou conseguindo usar, não consegui mais arrancar aquele imã, que a cola que eu botei foi muito boa. E aí, falando de magnetismo, falando de ímã, a gente entra no conceito de linhas de força. Essa imagem aí que eu mostrei para vocês, pessoal, a gente pegou limalha de ferro, como se fosse ferro em pó, o pozinho do ferro, e jogou por cima do ímã. Quando eu pego esse pozinho e jogo por cima do ímã, eu vou ver que ele forma essas linhas aqui, ó, que a gente chama de linhas de força, tá? Então, existe uma linha de força que não é visível ao olho humano, que faz com que a atração saia do polo sul, do polo norte para o polo sul. Então, se eu for olhar só o polo norte, as linhas de força estão saindo do polo norte. Se eu for olhar para o polo sul, as linhas de força estão entrando no polo sul. Então, sempre o sentido é sai do norte e entra no sul, tá? É um conceito bem legal que tem até lá no livro de vocês, bem explicadozinho. E aí, falando de magnetismo, a gente entra na parte de eletromagnetismo. Toda corrente elétrica, quando circula lá no condutor, a gente já vem falando muito sobre corrente elétrica, sobre os elétrons, que o elétron é esperto e tal. Só que toda corrente elétrica, ela gera o que a gente chama de campo magnético. E aí, esse campo magnético é importantíssimo a gente saber o sentido, a intensidade dele. Por quê? Porque o campo magnético gerado pela corrente elétrica em um condutor pode causar interferência em um outro condutor. A gente tem que ter na mente a seguinte regra: todo campo magnético gera um campo elétrico, todo campo elétrico gera um campo magnético. Então, se eu tenho um condutor com um campo magnético muito forte e coloco ele próximo de um outro condutor, ele pode causar dois fenômenos. Ou ele vai causar um distúrbio na corrente que já existe nesse outro condutor, ou se não tiver corrente circulando nesse outro condutor, ele vai influenciar os elétrons a se movimentarem ordenadamente, ou seja, ele vai gerar corrente elétrica nesse outro condutor. Não vai ser no nível tão alto, mas vai ter uma corrente elétrica ali sim. E é por isso que existe aquele terminho que a gente chama de interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética normalmente é a interferência que um campo magnético gera na corrente elétrica de um outro condutor, tá? O livro traz para vocês uma regrinha muito conhecida, que é a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita, ela diz o seguinte, vou ver se eu consigo colocar a minha cara grandona aqui para todo mundo ver. Pronto, estão me vendo? Eu vou usar a canetinha aqui como exemplo. A regra da mão direita diz que, se você quiser saber o sentido da corrente, o sentido do campo magnético, você faz o seguinte, ó, o polegar aponta para o sentido da corrente. Então, se a corrente estiver subindo, meu polegar fica para cima. E a sua mão, ó, quando a mão for fechar,
a mão fecha no sentido do campo magnético. Então, nesse caso, eu tenho corrente para cima e meu campo magnético está vindo nesse sentido. Se a minha corrente estiver indo para baixo, meu campo magnético estaria no sentido inverso, tá? Então, é basicamente isso que a regra da mão direita diz. Você aponta o polegar para o sentido da corrente e você descobre o sentido do campo magnético. É só para a gente descobrir o sentido, é uma regrinha bem básica, bem fácil de lembrar, e aí a gente não precisa fazer cálculo nem nada. Polegar no sentido da corrente, os outros dedos vão mostrar o sentido do campo magnético. E aí, sabendo disso, você vai descobrir onde aquele campo pode estar gerando interferência, qual o sentido que a interferência dele pode prejudicar ou afetar outros equipamentos. Ficou claro para todo mundo? Bota um sim aí para mim. Perfeito. Então, todo mundo já sabe o sentido do campo magnético. Eu trouxe essa imagem aí para vocês, mas o sistema, ele não mostra a GIF. Então, eu vou abrir, deixa eu abrir aqui rapidinho, é uma animação para mostrar essa questão do campo magnético. Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Consigo dar um zoom nessa outra. Deixa eu vir aqui. Deixa eu compartilhar a outra tela com vocês. Espera aí. Estão vendo essa imagem aí girando na tela? Perfeito. Então, ó, se vocês observarem no meio da tela, eu tenho uma cruzinha aí, né? Duas setas, uma seta na vertical e uma seta na horizontal. Essas setas, elas estão representando uma corrente alternada. Lembra que na aula de corrente alternada eu falei que ela veio do conceito de círculo? Então, se vocês olharem direitinho, eu tenho um círculo com a setinha girando como se fosse um relógio. Essa setinha girando como se fosse um relógio, ela está mostrando para a gente o sentido do campo magnético. Então, no meio eu tenho a corrente elétrica, que está variando lá entre seu positivo e negativo, porque é uma corrente alternada. E aqui, quando eu tenho uma corrente alternada, o sentido do campo magnético fica aparecendo nesse desenho que a gente está vendo aí na tela, uma espiral, tá? Deu para todo mundo visualizar? Ok, Geraldo, até daqui a pouco. Perfeito, gente. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque eu queria mostrar a animação para vocês, certo? E aí, eu trouxe essa outra imagem para vocês, que ela está mostrando o seguinte, essa linha de azul é o campo elétrico, que é gerado pela corrente elétrica. E a linha vermelha é o campo magnético. A gente costuma dizer que todo campo elétrico gera um campo magnético perpendicular a ela. E aí, quem gosta de antenas, quem gosta de estudar outras áreas, as ondas eletromagnéticas, que é aquelas que circulam no ar, que permitem com que o sinal chegue no nosso rádio, que o sinal chegue no nosso celular, que o sinal da TV chegue na nossa casa, é a junção de um campo elétrico com um campo magnético. Então, se eu pudesse ver as ondas que estão trafegando pelo ar agora, eu veria essa imagem aí, que é a junção exatamente desses dois campos, tá? E aí são esses campos que vão chegar lá na antena que está pendurada na nossa casa, na antena que está lá na carcaça do nosso celular, e aí vão fazer com que os elétrons daquele condutor vibrem e gerem o que a gente chama de corrente elétrica. Então, vê como é interessante como os conceitos são interligados, né? A gente acha que não vai ver isso nunca na vida, mas, na verdade, hoje, para a gente ter internet sem fio, né, o nosso Wi-Fi, para a gente falar no celular, o sinal da TV, o sinal do rádio, tem tudo a ver com elétrica, sim. É a junção das ondas eletromagnéticas, que são formadas por campos elétricos e magnéticos, que ao entrar em contato com um condutor, que no caso é a antena, vai fazer com que os elétrons que estão ali aleatoriamente sigam um caminho ordenado, ou seja, gere corrente elétrica e faça com que aquele sinal chegue ao nosso dispositivo receptor. Sabiam disso que eu falei agora? Sim ou não? Oi, Glaubes, tudo bem? Bem-vindo.
Deixa eu ver quem entrou depois. Gilvanes, Glaubes, Raxon, Alexandre, George, sejam todos bem-vindos. Não conseguiu entender, de Carlos? Vou falar novamente. Os sinais sem fios que trafegam pelo ar, a gente chama esses sinais de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são compostas por campos elétricos e por campos magnéticos. Esses dois campos que trafegam aí, que estão circulando pelo ar, quando eles encontram um condutor, ou seja, uma antena, a antena ela é feita de um material condutor, eles fazem com que os elétrons... A gente não viu que material condutor é um material que possui muitos elétrons livres, ou seja, muitos elétrons desordenados. Quando esse campo elétrico entra em contato com um condutor, ele vai fazer com que aqueles elétrons que estavam desordenados comecem a se movimentar ordenadamente. E aí a gente também já estudou que o movimento ordenado de elétrons também é denominado de corrente elétrica. E a corrente elétrica que faz o circuito funcionar. Então, é assim que a onda eletromagnética que está no ar se transforma num sinal que vai gerar a imagem que a gente vê na TV, a voz que a gente escuta no celular, os dados que a gente usa no Wi-Fi, na nossa rede 3G, 4G, 5G, sei lá o que vocês estão usando. Ok? Ah, você já tinha ouvido falar. Beleza, de Carlos. Toda misturada hoje, tá certo, tá certo. Mas aí, para quem entrou agora, pegou a explicação de novo, tá, pessoal? Ju, mas tu tá falando de antena, a gente vai estar estudando antena no nosso curso? Não, pessoal, não vai estar, mas eu acho interessante a gente saber para que a gente estuda aqueles conhecimentos. Eu não sei vocês, mas no ensino médio, às vezes eu me perguntava assim, para que eu tenho que fazer tanto cálculo se eu nunca vou usar isso na vida? Então, eu não quero que vocês estudem com esse sentimento. Para que eu vou saber disso se eu nunca vou usar isso na vida? E aí são esses conhecimentos que fazem com que a gente se torne profissionais qualificados. A gente não sabe só que aquela coisa funciona, a gente sabe o porquê que ela funciona, tá? E aí, baseado nisso, eu trouxe uns exemplozinhos para vocês, porque a gente fala de campo magnético, e o campo magnético, ele é uma das coisas que gera muita interferência, então ele é uma das fontes de interferência. Em eletricidade, se usa muito assim, ó, um cabinho simples, tá? Só que cabos elétricos trafegam correntes muito altas. Quanto mais alta a corrente, mais alto o campo magnético. E aí, esse campo magnético, ele pode estar interferindo em outros condutores. É por isso que o cabinho da internet, por exemplo, ele é um cabo trançado. Porque lá também tem interferência, só que como um cabo está num sentido e o outro cabo está no sentido oposto, o que é que vai acontecer? O campo magnético de um condutor acaba anulando o campo magnético de outro condutor. É como se eu pensasse assim, eu tenho dois fios com o mesmo campo, com a mesma intensidade de campo magnético, só que um é positivo e outro é negativo. Então, na hora de eu fazer a conta, eles zeram, eles se anulam. É por este motivo que os cabos de rede, os cabos de internet, eles têm um trançamento interno. E aí, por que eu acho interessante vocês saberem disso? Porque, na teoria, são profissionais distintos que fazem esse tipo de instalação. O eletricista só faz instalação elétrica. O técnico em redes faz a instalação do cabeamento de redes. Só que na prática a teoria é bem diferente, né? Às vezes o que é que o cara faz? Contrata um eletricista lá para a obra, mas não quer pagar um outro técnico para passar o cabo de rede. Então, muitas vezes vocês vão se ver numa situação em que vocês, eletricistas, têm que fazer a instalação do cabo de rede porque o cliente, porque o patrão não quer contratar um outro profissional para isso. E aí você não vai perder seu emprego por conta disso, né? Eu já estou dando aqui aquela diquinha para instalar o cabo certo. Então, pessoal, esse trançamento aqui do cabo de rede, ele não é à toa. Ele é trançado para, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o branco, do azul e o azul. Ele é trançado para que o campo magnético do azul anule o campo magnético desse branco aqui. No laranja e branco do laranja, ele é feito para que o campo magnético do laranja anule o campo magnético desse branco aqui. E assim sucessivamente. E esse trançamento, essa questão de anular os campos magnéticos são tão sérios que se você observar aqui no cabo de rede,
o trançamento de cada par é diferente. Então, ó, se eu olhar o trançamento do azul, ele é mais apertadinho e o trançamento do marrom ele é mais alongado. Porque os condutores têm trançamentos diferentes, para que o campo magnético de um par não interfira no outro par, tá? Tem gente que acha que isso é besteira. Cansou de passar TV a cabo e telefone, tá vendo, Guilherme? Exato, já fez muito. Então, ó, isso aqui é tão sério, tem gente que não dá valor e sai destrançando. E aí, o que acontece? Vai funcionar? Vai, porque tem um caminho para o elétron chegar, mas se aquele seu cabo tinha suporte para chegar 15 mega, 20 mega, 1 giga de internet ou de tráfego, ele não vai atingir seu potencial máximo, porque o trançamento não está eliminando todas as interferências. Então, uma parte desse potencial de transmissão ou de velocidade se perde no meio do caminho. E aí eu trouxe uns outros exemplos para vocês, ó. Tem outros cabos que tem essa blindagem aqui, que é para proteger contra campo magnético de cabos de fora. Então, ó, para a galera que faz instalação elétrica, instalação de cabo e de internet, a norma diz que eles têm que ser instalados por caminhos diferentes. Se for eletroduto, tem que ser eletrodutos diferentes. Se for canaleta, tem que ser canaletas diferentes. Salvo exceção, se a canaleta tiver aquela divisória interna. Aí você pode passar de um lado da divisória interna cabo elétrico, do outro lado cabo de rede, cabo de TV, cabo de câmera e por aí vai, tá? É assim que a gente melhora a nossa internet. Às vezes a nossa internet está ruim, a gente põe a culpa no provedor, né? Mas nem sempre a culpa é do provedor, a culpa às vezes é da instalação. O cabo coaxial, que é o cabozinho da TV, ó, também tem aqui, ó, uma malha para blindar o cabo contra interferência eletromagnética de outros cabos. Tem muita gente que na hora de fazer a instalação da TV pega essa malha, corta e joga fora. E aí o que você está fazendo? Está tirando a proteção do cabo do seu sinal, tá? Então, os cabos não têm as suas proteções à toa. Terminando magnetismo e eletromagnetismo, vou falar bem rápido de corrente alternada, porque eu já dei uma web sobre isso, já fiz aula, já fiz tudo bem direitinho, tá? A corrente alternada, pessoal, esse sinal senoidal que vocês estão vendo aqui na tela. E aí, esse sinal senoidal, eu tenho alguns conceitos que a gente estuda sobre eles. Por exemplo, quando eu vejo o valor da tensão aqui do zero até essa parte superior aqui em cima, então, aqui do zero até essa parte superior aqui em cima, eu estou vendo a tensão de pico, tá? Quando eu estudo isso, deixa eu deixar essa linha mais fininha. Quando eu estudo isso aqui, ó, dessa parte superior até essa parte inferior aqui embaixo, eu estou estudando a tensão de pico a pico. Deixa eu só excluir esse garrancho para fazer mais bonitinho para vocês. Então, ó, se eu pegar aqui do zero até aqui em cima, eu tenho o que a gente chama de VP, que é tensão de pico. Se eu for analisar a tensão daqui de cima até... Peraí que faltou espaço aqui. Até aqui embaixo, eu vou chamar esse valor de VPP, que é tensão de pico a pico. E aí, aqui embaixo, eu coloquei essa relação para vocês, né? Tensão de pico a pico é a mesma coisa que 2 vezes a tensão de pico, ou seja, é o dobro desse valor, tá? E aí, esse gráfico mostra isso, né? Se a tensão de pico é 127 volts, a tensão de pico a pico é o dobro, 254. Então, quando a gente falar de tensão, tem que saber de qual tensão tá falando, se é de pico ou se é de pico a pico, tá? A distância entre uma crista e outra da onda é chamada de comprimento de onda e é dada em metros. Comprimento de onda é representado por essa letrinha grega aqui, ó, lambda, tá? O tempo que a onda leva para passar todo o seu ciclo positivo e todo o seu ciclo negativo, ou seja, dar uma volta, fechar um ciclo, que é o termo que a gente chama, é conhecido como período. Como é um tempo que ele leva, a gente vai usar a unidade de medida de tempo, que é segundos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que para ele passar pelo positivo e pelo negativo, ele demora 16,6
milissegundos, certo? E a frequência, ela corresponde a quantas vezes esse ciclo se repete no período de 1 segundo. Então, quando eu digo que eu tenho uma frequência de 60 Hz, significa que eu tive um ciclo, ou seja, um positivo e um negativo 60 vezes no período de 1 segundo. Isso é revisão, porque eu já tinha dado uma web sobre isso. Ficou claro para todo mundo? Oi, Celso, boa noite. Glauber já respondeu que sim, Celso sim, perfeito, pessoal. Eu trouxe isso aqui de corrente alternada para vocês, e aí eu trouxe um testezinho para a gente fazer, tá? Eu quero fazer ele junto com vocês. Web passada... Deixa eu diminuir aqui o zoom da página, que eu dei um zoom muito grande. Web passada, eu mostrei para vocês o Tinkercad, né? Que é um sitezinho onde a gente pode montar os circuitos eletrônicos. Eu mostrei já no finalzinho da web, porque eu queria que todo mundo visse até o final. Então, é só ir lá no Google, para quem não viu semana passada, Tinkercad. É um sitezinho que permite que a gente monte circuitos eletrônicos. Eu já estou logada, mas quem não tiver conta é só apertar entrar. Eu mostrei semana passada que o cadastro ele é bem simples, tá? A gente só precisa colocar nome, e-mail, ele pede nome, data de nascimento, e depois ele pede o e-mail e uma senha, tá? Aí aqui, ó, vou clicar em circuitos e vou clicar aqui, ó, em novo circuito, tá? Nesse novo circuito que eu vou criar, eu vou usar 2 equipamentozinhos para a gente ver a corrente alternada. Então, eu vou pesquisar aqui o gerador de funções. O gerador de funções, pessoal, é um equipamento de bancada eletrônica. Ele permite com que eu gere sinais alternados. Pode ser uma onda quadrada, uma onda senoidal, uma onda triangular, como vocês estão vendo aí na tela. E vou usar um osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento de medição que permite com que eu veja as ondas dos circuitos. Então, nesse caso, eu vou querer ver a onda do meu gerador de funções, tá? No meu gerador de funções, eu vou colocar um sinal com a frequência de 60 Hz, vou colocar um sinal com a frequência baixinha, vou deixar a amplitude em 5 volts. E aqui no meu osciloscópio, eu vou conectar ele ao gerador de funções. Então, eu vou conectar aqui, ó, negativo com negativo. Deixa eu mudar a cor aqui para preto. E vou conectar positivo com positivo, tá? E vou vir aqui, ó, iniciar a simulação. Quando eu inicio a simulação, vejam que eu estou vendo um sinal aqui na telinha do meu osciloscópio, que é esse equipamento amarelinho, só que esse sinal ele está muito alto. Então, vou diminuir aqui o tempo por divisão dele, vou deixar em 10 milissegundos. Vejam que quando eu diminuir o tempo por divisão, eu consigo ver uma onda quadrada aqui desenhada, ó. Só que eu não quero quadrado, então vou vir aqui e vou marcar no meio. Isso aqui é um sinal de corrente alternada, tá? Um sinal senoidal. Todo mundo está conseguindo ver aí na tela? O site do simulador, vou escrever aqui. Tinkercad. Então, ó, e eu posso ver, pessoal, que quanto mais eu aumento a frequência, ó, eu estou em 60 Hz. Mas a minha onda vai ficando estreitinha. Por que isso? Porque quanto maior a frequência, menor o período. Se o período é curtinho, a onda ela fica mais estreitinha. Se eu diminuo a frequência, vê que a onda ela fica maior, né? Fica mais larga. Por quê? Quanto menor a frequência, maior o período. Então, a onda ela vai ficar mais afastada. E aí, com isso, eu comprovo para vocês o que eu já disse numa outra webconferência, que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a frequência, ó, estou diminuindo aqui, maior o período, ou seja, a onda fica mais larga. Quanto maior a frequência, vou aumentar aqui, ó,
menor o período, ou seja, a onda fica mais estreita. O valor de tensão aqui, ó, esse valor que está 5 volts, se refere à amplitude, à altura do meu sinal. Então, se eu aumentar a amplitude, vê que meu sinal vai ficando maior. Se eu diminuir a amplitude, ou seja, a tensão, meu sinal vai ficando menor. Lembrando que aqui no gerador de funções, esse valor que ele está mostrando aqui, por exemplo, 6,58, refere-se à tensão de pico a pico, tá, pessoal? Se eu quiser a tensão de pico, é só eu pegar esse valor e dividir por 2, porque é metade dele. Tranquilo para todo mundo? Diz aí para mim, sim ou não? Ficou mais fácil os conceitos de frequência, período e amplitude, né? Quando a gente vê o sinal sendo modificado. Ok? Então, corrente alternada é basicamente isso, tá? O que eu vou fazer com vocês agora? Nesse simuladorzinho, eu vou parar a minha simulação. Eu vou tirar o meu osciloscópio por enquanto, depois eu coloco ele de novo, vou deixar a fonte. Eu vou montar um circuito com LED. Eu quero que vocês vejam o LED piscando aqui, tá? Aqui, deixa eu só diminuir a tela aqui, porque aí eu vejo ela toda. Então, eu vou colocar, ó, a placa de ensaio, né, que é o protoboard que vocês viram, igualzinho que vocês viram lá na aula presencial. Então, Ju, teve gente que a aula passada disse para mim que teve dificuldade em usar o protoboard. Então, aproveita esse site, fica treinando. O protoboard aqui é muito legal, porque quando eu passo, ó, o mouse pelos furinhos, ele mostra quais os furinhos que são conectados. Então, ajuda até você não dar curto. Vou colocar aqui um resistor, certo? Ju, não quero o resistor nessa posição porque ele está em curto. Então, seleciona o componente, vem aqui no cantinho da tela e gira ele, certo? Isso eu expliquei na web passada, pessoal. Então, quem quiser saber direitinho como usar, assiste lá o finalzinho da web passada que está mostrando, eu mostro como usar esse site, certo? Então, tenho aqui o resistor, vou pegar o LED. Vou colocar aqui o LED, certo? Vejam que eu coloquei o lado negativo do LED aqui conectado com o resistor, tá? O lado negativo é esse chanfrado. Vou deixar ele na cor vermelhinha mesmo. Então, vou vir aqui, ó. Vou ligar, vou conectar esse lado com negativo, vou conectar esse outro lado com positivo. A gente vai ver que para o sinal alternado isso é indiferente, porque o alternado tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é negativo. Por isso ele tem esse nome, né? Ele fica alternando. Vocês vão ver que o nosso LED, ele vai piscar. Então, eu vou vir aqui. Vou ligar o preto. Vou vir aqui. Vou ligar o meu fiozinho vermelho. Pronto. Agora eu vou iniciar a minha simulação, tá? Deixa eu diminuir essa frequência aqui. O vermelho tá ruim de ver, né? Deixa eu ver se eu mudar a cor aqui do LED, se fica melhor de ver. Ah, eu acho que o verde fica melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Todo mundo tá vendo que o LED acendeu? Bota um sim aí pra mim. Perfeito. Então, meu LED aqui... Deixa eu só parar a simulação para descer esse carinha mais para cá, para ficar melhor de todo mundo ver. Então, ó, meu LED acendeu. O que é que acontece? Se eu deixar lá na minha frequência de 60 Hz, pessoal, deixa eu ajustar aqui a frequência para 60, o meu LED ele não pisca, ele fica aceso. Por quê? Eu já expliquei para vocês que 60 Hz é uma frequência muito alta para o olho humano, a gente não vê o LED piscando. Mas se eu diminuir a frequência, ó, vou dar um zoom aqui no LED, a gente começa a ver que o LED pisca, ó, porque a frequência tá menor, tá? O que é a frequência menor? É aquela onda mais comprida, né? Aquela onda que passa mais devagar, e aí eu consigo ver o LED piscando, tá? A partir do momento que eu vou aumentando a frequência, ó, vou colocar aqui em 10, eu vejo que meu LED, ó, ele já demora um pouquinho mais para piscar. Em 8 fica mais claro. Se eu botar em 8, eu vejo que ele já demora um pouquinho mais para piscar. Em 60, que é a frequência da nossa
tomadinha, né, a frequência que chega na nossa casa, eu não vejo LED piscando de jeito nenhum. Então dá para vocês brincarem com corrente alternada montando esse circuito aí, certo? Tranquilo para todo mundo? Vou falar agora do nosso último assunto, que é capacitor. Aí eu volto para cá para a gente colocar um capacitor nesse circuito, tá? Que eu quero mostrar para vocês não só a corrente funcionando, mas a função do capacitor em um circuito. Ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Os capacitores, que é o último assunto de vocês dessa semana, é um componente eletrônico também, tá, pessoal? Que ele tem a capacidade de armazenar energia elétrica. Aí vocês podem perguntar, Ju, mas a bateria também não faz isso? Faz. Só que a bateria ela armazena a energia elétrica e guarda para ela. O capacitor não. A partir do momento que ele armazena a energia elétrica e aquele circuito ele é desligado, o capacitor pega aquela energia elétrica dele, que ele armazenou, e descarrega no circuito. Então, circuitos que têm capacitores, eles demoram um pouco mais para desligar completamente, tá? Qual é um exemplo prático disso? Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente não desliga a nossa TV e o LEDzinho, a luzinha da TV demora para apagar. E pronto, quando a luzinha demora a apagar é porque tem algum capacitor naquele circuito descarregando a energia que ele armazenou. Então o LED fica aceso até o capacitor descarregar completamente. Edi Carlos, eu não vou mentir, eu não olhei todas as situações de aprendizagem de vocês para esse final de semana. Eu sei que para a situação de aprendizagem 2, vocês vão usar resistores. Não vai usar protoboard, mas na situação de aprendizagem 3, eu vou olhar e te respondo já já se vai usar protoboard novamente ou não, tá? Mas, pessoal, protoboard é um amigo de quem gosta de montar circuito, de quem gosta de fazer projetinho, tá? Antes de fazer na placa, a gente normalmente testa. O pessoal segue a seguinte ordem, né? Eles testam no simulador, depois monta o circuito no protoboard para ver que aquilo realmente funciona, depois coloca o circuito numa placa eletrônica, tá? Então, protoboard, para quem gosta de criar, quem gosta de inventar, ele é muito legal. Até para aquelas pessoas que gostam de mexer com Arduino, né? Arduino é um componentezinho que está aí super na moda. O Arduino permite vocês otimizarem vários sistemas, até o pessoal de elétrica está começando a ir para essa veia eletrônica para mexer com Arduino, porque ele permite que você automatize processos, controle de iluminação, controle de bomba, controle de várias coisas, e aí o protoboard é nosso amigo nisso. Eu vou aproveitar esse gancho. Tem um projeto muito legal que os alunos fizeram aqui na escola. Vê como é legal juntar as áreas. Tem uma empresa daqui de Recife que, para diminuir o consumo de energia elétrica, o que foi que ela fez? Ela instalou um sistema de energia fotovoltaica, as placas solares na empresa dela para diminuir o consumo de energia. E aí o dono foi lá, gastou um dinheirão com as placas fotovoltaicas e não teve aquela diminuição que ele esperava ter com esse investimento. E aí os alunos do Senai foram lá dar ver qual era a necessidade dele e qual era o problema dele. Ele estava distribuindo essa energia igualmente para todos os setores da empresa. E a parte de chão de fábrica dele é a que mais consumia energia. Então, o que é que os alunos fizeram? Os alunos de elétrica, usando o Arduino, programaram o Arduino para a energia da placa solar, do sistema fotovoltaico, ser direcionado para o ambiente que está consumindo maior energia naquele momento. Então, durante o dia era o chão de fábrica, durante a noite era o pátio da empresa que ficava iluminado e as outras áreas estavam desligadas. Então, tanto a energia que estava sendo gerada quanto estava sendo armazenada pelas placas fotovoltaicas, elas eram direcionadas para o ambiente que mais estava gastando energia naquele momento. E aí os alunos conseguiram fazer com que essa empresa tivesse, sim, uma redução efetiva na energia elétrica.
Vê que legal o que, é que a gente pode fazer quando junta as áreas, né? Só que para chegar até aí, os alunos planejaram, projetaram, testaram muito os circuitos no protoboard para chegar a essa solução para a empresa. Então, é sempre bom a gente caminhar pelas áreas afins à área que a gente vai atuar, tá? Voltando para o capacitor, para não fugir muito do assunto, quando a gente conecta o capacitor numa fonte de energia, ele vai absorver aquela energia e aí depois, quando ele vai ficar com aquela energia carregada, e aí a gente usa ele para alimentar o circuito. No circuito normal, o capacitor é muito usado para estabilizar a tensão. Quando o circuito é muito sensível, o que é que acontece? A gente coloca o capacitor, ele guarda um pouquinho de energia. A gente sabe que a nossa rede elétrica, ela oscila muito. Então, quando a alimentação de entrada oscila muito, o que é que acontece? O capacitor descarrega a sua energia para manter a energia daquele circuito sempre constante. E aí evitar falhas, evitar danificar componentes que são mais sensíveis e por aí vai. Então, o capacitor é um componente eletrônico muito importante, tá? Esse desenho aqui mostra a estrutura interna do capacitor. Ele tem duas placas condutoras separadas por um material isolante. Uma placa tem potencial positivo, a outra placa tem potencial negativo. E aí é assim que ele consegue armazenar a energia elétrica, tá? Capacitor, tem do tipo polarizado e do tipo não polarizado. O não polarizado, tanto faz eu ligar negativo com negativo e positivo com positivo. O polarizado, não. Eu tenho que ligar negativo com negativo e positivo com positivo certinho. Eu não posso inverter os terminais, senão o capacitor pode explodir. É muito comum, às vezes, a gente está dando aula prática aqui, o aluno liga o capacitor invertido, quando alimenta o circuito, o capacitor faz pof. Ele estufa porque você ligou incorretamente, tá? E aí, vamos montar o circuitinho agora. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos alterar aquele nosso circuitinho para a gente colocar um capacitor e vocês verem o capacitor funcionando, que eu gosto de mostrar as coisas funcionando. Ué, cadê minha tela? Apareceu aqui. Tá todo mundo vendo o circuitinho aí? Confirma para mim. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer nesse circuito? Eu vou parar aqui a minha simulação, né? Que eu vou colocar um componente novo, certo? Parei aqui a minha simulação. Eu vou colocar aqui um botão. Vamos dar um pouquinho o layout desse circuito, tá? Eu vou colocar aqui um botão. Vou trazer esse resistor para cá. Vou trazer esse LED para cá. E eu vou colocar um capacitor aqui embaixo, tá? Eu vou colocar o capacitor. Deixa eu ver como é que eu posso botar para vocês enxergarem. Acho que aqui assim. O capacitor, eu preciso dele na outra posição, tá? Então, vou dar uma viradinha assim, ó. Porque eu quero ligar o positivo na chave, tá? Vou inverter aqui, né? Esse aqui é um botão, tá? Um botão liga e desliga. Quando eu pressiono o botão, ele alimenta o circuito. Quando eu solto o botão, ele tira a alimentação do circuito. Então, eu vou desconectar aqui, deixa eu apagar essas linhas. Vou conectar esse aqui no positivo. Esse ladozinho aqui, ó, estão vendo essa linha cinza que eu tenho no capacitor? Estão vendo que o capacitor ele tem um lado que é todo preto e outro lado que tem uma linha cinza? Confirma para mim se estão vendo essa linha cinza. Isso. Essa linha cinza do capacitor, ela representa o lado negativo, tá, pessoal? Então, por isso que eu inverti, porque eu vou ligar esse negativo do capacitor no negativo do meu circuito. Então, vou vir aqui, ó,
Ligar aqui no negativo do circuito. Vou mudar essa linha para preto, já que é negativo. Espero que dê para todo mundo ver. Aqui está meu resistor. Meu LED eu também preciso inverter a posição dele. Então, deixa eu subir o resistor aqui. Meu LED eu vou dar uma giradinha nele. Tá? E aí eu vou pegar o negativo do LED, ó, e também vou ligar aqui com o negativo do meu circuito. Certo? Então, vou dar só um tempinho para vocês observarem o circuito. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar a minha simulação. Ju, tu iniciou a simulação e o LED não acendeu. É porque eu não apertei o botão, tá, pessoal? Deixa eu parar aqui a simulação. Eu vou fazer com uma bateria, tá? Que fica mais legal de ver. Então, eu vou tirar o gerador aqui. Vou pegar essa bateriazinha de 9 volts. Deixa eu girar ela, para ela ficar assim, pezinha. Ok. Bateria aqui. Vou ligar o negativo da bateria com o negativo do circuito. Vou ligar o positivo da bateria com o positivo do circuito. Vou iniciar a simulação. Quando eu apertar o botão, estão vendo que o LED acende? Apertei o botãozinho aqui para o LED acender. Quando eu solto o botão... deixa eu ajustar aqui o capacitor. O capacitor está no valor de 1000 micro. E eu vou botar aqui o resistor no valor de 470 ohms, tá? Para uma resistência baixinha. Então, ó. Quando eu ligo o capacitor acende... Vê que quando eu solto, a luz ela não apaga de vez, ela apaga lentamente. Eu não sei se está dando para vocês visualizarem isso aí. Diz para mim se está dando para ver, sim ou não. Tá aqui. Perfeito. Então, ó, quando eu solto, vê que a luz ela não apagou, ela dá esse delayzinho para apagar. Por que que ela tá apagando devagar? Justamente por conta do tempo de descarga do capacitor, tá, pessoal? Esse circuito que eu tô fazendo para vocês é um circuito bem simplesinho, que vocês podem montar até na prática, na realidade, tá? Eu não posso deixar um valor muito alto de capacitor, porque se eu deixar um valor muito alto de tensão aqui, eu vou estar interferindo no valor da corrente, no que os componentes aguentam, e aí eu posso danificar principalmente o LED, que ele é mais um componente mais sensível. Por exemplo, se eu vim aqui no valor do capacitor, deixa eu ver se ele vai aparecer quando eu coloco 5.000. Aqui até que ele não está aparecendo, mas quando a gente coloca um valor inadequado do componente, ele vai aparecer aqui no LED uma exclamação, tá? Significa que aquele valor de tensão, de circuito, que algum componente está incorreto, você pode estar danificando um dos componentes eletrônicos, certo? O que é que acontece se eu ligar o capacitor ao contrário? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Eu vou girar o capacitor e vou ligar invertido. Vou ligar negativo com positivo e positivo com negativo, tá? Eu vou iniciar aqui a minha simulação. Estão vendo esse desenho que apareceu na tela? Eu explodi meu capacitor, pessoal. Se fosse de verdade, ia estar aqui um pau-fio, aquele cheirinho de queimado, tá? Então, nesse componente, a gente tem que ter cuidado. Tem que ligar positivo com positivo e negativo com negativo, tá? Senão, o componente explode mesmo. Se o valor do capacitor for muito pequenininho, o que é que acontece? Às vezes o pessoal dá um toquezinho assim e consegue sentir aquele sustinho de choque, ele descarregando, mas não é o recomendável.
Quando a gente vai colocar esse componente no circuito, comprei um capacitor novinho e vou colocar ele no circuito. O que é recomendável? É recomendável, ou eu tirei ele de um circuito, o que é recomendável? É recomendável descarregar o capacitor antes de usar ele no circuito, ou instalar ele no circuito pela primeira vez. Gil, como é que eu faço isso? Bem simples. Pego o componente... Deixa eu botar aqui minha cara para vocês. Pronto. Eu pego o componente eletrônico e aí eu tenho o terminal positivo e o terminal negativo. É só eu unir o positivo com o negativo e aguardar uns 10 segundos que aí ele vai descarregar, tá? Então, com o próprio componente eletrônico, eu descarrego ele antes de conectar no circuito. Eu nunca pego um capacitor que eu não sei se ele está carregado, se eu não sei se ele foi usado em outro circuito. Mesmo ele sendo novo, e conecto diretamente. Porque se ele estiver carregado, quando eu conectar ele no circuito, ele vai descarregar a sua energia armazenada naquele circuito. E aí, se o meu circuito não estiver conectado corretamente, dependendo de qual componente eu conecto ele, eu posso causar algum dano no circuito. Então, descarrega ele primeiro e depois colocar ele no circuito, certo? Ficou claro para todo mundo? Responde aí para mim, sim ou não. Ok, pessoal. E é só, né? A gente já montou o circuito. Alguém tem alguma dúvida da web de hoje? A web de hoje foi bem tranquila, né? São assuntos bem light. Eu deixei essa semana bem tranquilona para vocês. Digam aí para mim se alguém tem alguma dúvida, se ficou certinho. Sugestão, pessoal, abusem desse site, tá? Ele é gratuito. Vocês podem simular circuito. Dúvidas que vocês têm dúvida que vocês têm no encontro presencial e quer praticar em casa para ficar fera, para aprimorar mais o conhecimento, esse site ele ajuda vocês com isso, tá? Peraí que o meu... Ok. Diz para mim se tá todo mundo me ouvindo. Tu quer o cálculo do quê, Glauber? Glaubis, desculpa, eu falei errado. O cálculo da aula passada, os de Kirchhoff já está lá dentro do cartão Webs Gravadas. Deixa eu compartilhar aqui a telinha para mostrar para vocês. Aqui, ó, se eu voltar lá para minha tela inicial, eu tenho esse cartãozinho aqui, Webs Gravadas. Aí tá lá, ó, a gravação da quarta web. Vamos ver aqui, ó, quarta web material de apoio. Se eu colocar lá início, eu coloquei os slides já para vocês. Eu coloquei no mesmo dia, ó. Então tem lá a lei de Kirchhoff, tem o cálculo, ó, tem um circuitinho do primeiro exemplo que eu fiz, né? Que eu fiz o primeiro com um circuito bem simplesinho. E tem o segundo circuito. Eita, não sei se está mostrando essa outra tela para vocês, só conferir, tá? E tem o segundo circuito, que foi um pouquinho mais complexo. A gente tinha 2 malhas e todos os cálculos que eu utilizei com vocês já tá lá disponível, tá? Ok? Respondi tua dúvida, Glaubis. Ah, tu pensava que a aula de hoje ia ter cálculo? Não, a aula de hoje não vai ter cálculo, não. O cálculo foi semana passada, que foi Kirchhoff. A aula de hoje é mais light, tá? Dica para presencial de vocês do sábado, pessoal. Fiquei de responder de Carlos, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui bem rápida nas situações de aprendizagem. Vocês vão trabalhar muito com resistores. Então, quem recebeu o livro, teve alguns deles que deram um livro físico. Quem não recebeu o livro, tenta levar o código de cores de resistores, tá? Porque vocês vão precisar para a aula presencial. Quem não,
Se você entrar na Play Store e colocar código de cores de resistores, tem vários aplicativos que trazem para o celular o código de cores de resistores. Então, é bom para aula presencial estar com esse código de cores, certo? Que vai ser muito importante, vocês vão usar bastante. Deixa eu ver se eu vejo aqui mais alguma dica para dar para presencial de vocês. Eu tenho outro aviso para dar para vocês, pessoal. A gente vai se despedir brevemente. Semana que vem, eu não vou estar aqui na unidade, eu vou estar externo, e aí eu não vou estar na web com vocês, eu não vou estar na tutoria com vocês. Quem vai estar me substituindo, oi, Carlos, quem vai estar me substituindo é um outro professor. Antes do curso de vocês iniciar, eu já tinha esse treinamento agendado em um outro estado. A gente está dando... Eu não sei se tem gente do Paraná aqui, eu vou estar no Paraná semana que vem. Eu já tinha esse meu treinamento agendado e aí eu vou abandonar vocês por uma semaninha só, tá? Quem vai estar na tutoria com vocês é professor Emerson. Ele é super tranquilo também, super gente boa. Emerson, o nome dele. Então, grava dia de web. Dia de web é basicamente terça e quinta. Então, terça e quinta da semana que vem, Emerson vai estar aqui com vocês, tirando dúvidas, explicando. O assunto da semana que vem, ele é um pouco mais chatinho, é um pouco mais pauleiro. A gente vai ver indutores, vai ver a parte muito importante para o curso de vocês, que é a parte de segurança, os EPIs que vocês têm que usar, redes de distribuição, triângulo, estrela, toda essa parte a gente vai falar. Na nossa unidade curricular, ela termina no dia 27. Não, desculpa, no dia 26. Dia 25 eu estou aqui de volta. Aí, 25, a gente já vai fechar o conteúdo do nosso curso. E dia 26 é a nossa última web juntos. Então, a última web desta unidade curricular, eu vou estar aqui para ministrar com vocês, tá? Então, a gente passa uma semana longe, depois na última web a gente mata a saudade, certo? E aí, no dia 27, vocês já iniciam uma unidade curricular nova. É a unidade curricular de instalações elétricas, se eu não me engano. E aí, a unidade curricular nova, a professora nova, né? Quem vai estar com vocês é a professora Luana, tá? Então, dia 26 é a minha despedida. Eu vou estar dando tchau para vocês. E Luana assume a próxima unidade curricular. Minha participação com vocês é só nessa unidade curricular de eletricidade geral, certo? Entendido o aviso para todo mundo. Semana que vem quem está com vocês é Emerson. Na outra semana eu volto para dar tchau, para a gente se despedir. Volto lá no apagar das luzes da nossa unidade curricular, certo? Mas qualquer dúvida que tiver, quem quiser passar para mim pelo chat, eu vou tentar responder, mesmo estando de longe. Tranquilo, pessoal? Bota um sim para mim, se ficou claro para todo mundo. Eu não gosto de falar sozinha, não. Deixa eu ver aqui. Beleza, então tchau, tchau para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar para mim pelo chat, pode mandar para mim por aqui. Eu estou respondendo todas as dúvidas que vocês estão mandando. Não esqueçam de refazer o questionário 1, se fizer o questionário 2. O questionário 2 ele é mais curtinho, tá? Ele só tem 7 questões. Tirou nota baixa, vai lá e refaz. O questionário 2, pessoal, quando eu preparei, eu coloquei só questões fechadas, então só tem questões de múltipla escolha e de ordenação. O questionário 2 vai facilitar a vida de vocês, porque não vai ficar nenhuma questão dependendo da minha correção. Então, assim que terminar o questionário, vocês já vão ter a nota. Aí eu olhei assim, eita, terei uma nota abaixo de 70, vou lá e refaço o questionário para melhorar a nota. Lembra que tudo daqui do ambiente corresponde a 40% da nota de vocês, tá? Então, se vocês conseguirem completar todas as atividades com êxitos, vocês já têm nota 4. Aí fica faltando só mais 6 pontinhos, que são as aulas presenciais, certo?
Lembrando que o Senai trabalha com avaliação por competência, não trabalha com prova. Então, vocês são avaliados por participação, pelas práticas, por tudo que vocês fazem, certo? Bom, já que ninguém tem dúvida nenhuma, eu vou dar um tchau aqui para vocês. Amanhã a gravação dessa web está disponível, o material eu vou postar já hoje, certo? Beijão para todos. Hi, eu aqui ainda. Oi, todo mundo, boa noite. Estava aqui assistindo aqui a web caladinha, boa noite. Mas eu queria só dar um retorno, né? Depois das nossas avaliações quanto ao simulador, que a gente ainda está em processo de ajustes, tá bom, com ele, para que ele funcione, mas a gente não vai estar fazendo essa cobrança, então aquela atividade em que vocês precisavam mandar a tela gravada, todo mundo que fez a postagem vai ter um feedback da sua atividade, e aqueles que não conseguiram, né, fazer o simulador, a atividade ela está suspensa, vocês não vão precisar fazer a entrega daquela atividade, ok? Não seria justo com vocês, que vocês... e a gente também não quer prender o aluno para que ele continue fazendo essa tentativa, tá bom? E em relação à competência, aquilo que vocês precisavam aprender, né, usando aquele simulador. Como ele era um simulador introdutório, ok? A Juliana, né, a gente trouxe esse outro simulador que ela estava mostrando aqui na sala, acho que é Team Park, é isso, Ju? Isso, Team Card. Team Card, pronto. A gente, ele supre, né, essas necessidades do que você precisava desenvolver com as competências para montagem, né, que era o que estava proposto no outro simulador, então vocês não vão ter perda alguma, muito pelo contrário, né, muitos ganhos, porque esse outro simulador, ele é até mais, você consegue fazer a montagem de circuitos mais complexos do que o outro, então acho que vocês, nessa questão, estão tendo ganhos quanto a isso, e aquela atividade vocês não serão cobrados por ela. E uma outra coisa que eu queria dizer, que eu vi aqui, vocês conversando, né, que a escala aqui no ambiente é de 0 a 100, tá bom? Então, a pontuação de vocês sempre girando em torno disso, Ju, tá certíssima, os 40%, então vai ser sempre de 0 a 100 aqui, diferente da escala de outros ambientes. Ok. Gostaram da possibilidade aí, gostaram da suspensão da questão lá do simulador, para ninguém mais precisar, estava queimando a pestana aí com eles. Digam alguma coisa, sim, né? Sim, Érica. Então, a atividade está ufa. É isso mesmo. Então, assim, aproveitem e pratiquem com esse outro simulador online, né? E aproveitem aí para tirar todas as dúvidas com ele também, porque eu já estava lá utilizando e ele é bem completo, muito massa, como a gente diz aqui em Pernambuco, muito massa. Então, aproveitem e bom descanso aí para todo mundo. Ju, obrigado pelo espaço. Nada, Ana, fica à vontade. Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando por aqui hoje, tá? Até a próxima semana com vocês. Emerson vai cuidar de vocês com bastante carinho, com a mesma atenção que eu dou. Ele é um profissional nota 10. E aí, na última semana, eu volto para a gente fechar nossa unidade curricular bem direitinho, tá? Um abraço para todo mundo.